Bom, Nelson, vamos lá. Hoje eu vou começar diferente esse podcast pelo seguinte: eles estão me imitando por aí. Foi feita uma propaganda antes desse podcast me imitando, então eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer diferente, não. É o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão vendo. Hoje nós temos o prazer de receber aqui um grande amigo, colega, parceiro, bom de bola. Está meio acabadinho, né? Mas é o senhor Maurício Reis. Maurício, em nome do Simprofarf, a gente gostaria de agradecer você pela presença aqui, tá? E gostaria que você já se apresentasse. Perfeito. Quem é o Maurício? Vamos lá, Luiz. Primeiramente, muito obrigado, me sinto honrado em estar aqui. E até é uma emoção, porque já vi vários amigos aqui e é gostoso essa releitura de todos nós, esse momento. Eu agradeço muito a vocês do sindicato, da Simprofarp. Não tenho nenhuma dificuldade nesse bate-papo, então assim, é uma oportunidade também para as novas pessoas, novos colegas, novos representantes saber um pouco das nossas vidas. Como você já me apresentou, faltou só o Júnior, Maurício Reis Júnior, natural de Franca. Comecei na indústria em 1990. Adotado por Ribeirão Preto, né? Sim, adotado por Ribeirão Preto em 2010. Vim morar aqui em 2011. Já são 13 para 14 anos praticamente morando aqui. Mas antes de começar na indústria, tenho orgulho de dizer, filho de feirante de uma telefonista, senhor Maurício e dona Julieta. Senhor Maurício já no céu, dona Julieta hoje a gente cuidando das doenças da cabeça dela, mas junto com a gente, graças a Deus. Retribuindo todo o carinho que você recebeu. Mãe sempre será mãe, né? Certamente. E comecei toda a minha jornada de trabalho e posso até dizer que eu aprendi a vender na Feira Livre com meu pai. Comecei aos 8 anos. Meu primeiro emprego foi na farmácia do Calçado Samelo. Na feira era tomate, cebola? Na feira era bijuterias e brinquedos. Tá. A gente ia sempre para São Paulo, pelo menos uma vez a cada 2 meses. Eu digo sempre porque para mim era um passeio, né? Sempre que ele podia, ele me levava. E lá a gente comprava armarinhos, bijuterias, brinquedos. Então meu pai sempre vendeu sacola de feira. Então ele vendia, ele tinha uma banca de armarinhos numa feira livre, o que hoje a gente já não vê mais. Hoje é só comida, né? Só verduras. Você é filho único? Não, sou eu e Marcelo. Meu irmão Marcelo tem um pouquinho a menos de idade que eu, menos 9. É um temporão. O Marcelo hoje ele trabalha na Santa Casa de Franca. Lá ele faz toda a divulgação de instituição. Ele é responsável pela instituição. Está sempre presente em Brasília, então é uma pessoa muito bem relacionada, não no meio político, mas no meio de arrecadação de fundos. Então, indiretamente, ele trabalha com a saúde. Não quis ser representante, não, né? Ele até tentou, mas na primeira entrevista, não vou citar o nome aqui, ele falou assim, isso não é para mim, não. É uma geração um pouco diferente e na época ele tinha também um bom emprego no Grupo Algar, então acho que não motivou. Fez bem, né? Tem que fazer o que gosta, né? Sim. Aí você começou qual o primeiro laboratório? Comecei no laboratório Axê. Axê, sendo parceiro do nosso amigo... Era da mesma equipe, Nelson? Do Nelson? Não, o Nelson era Prodome, né, Nelson? O Nelson era Prodome. Eu era da equipe do Márcio Twin, aqui em Ribeirão Preto, que depois veio ser meu gerente. Mas eu comecei no Axê em 1990, com o meu gerente era o Edson Robacini, de Pirassununga. Nossa, que legal. E o regional, o senhor José Ortega. Famoso Ortega. O qual eu devo e agradeço sempre pela oportunidade. Que eu era um auditor no Calçado Samelo, mas queria vir para a indústria. E nessa oportunidade, o Luiz Fernando, que é meu primo, que hoje trabalha na IMS, não sei se na mesma equipe, coincidente do Nelson. Não tinha outro primo, não? Tinha que ser ele mesmo? Tinha que ser ele, ligeirinho. Não, só para saber. O Luiz Fernando me apresentou pro Robacini e daí eu tive essa oportunidade, mas a gente sabe de como é o Luiz Fernando, mas é um orgulho ser primo dele, porque
se a gente falar de honestidade e trabalho, se resume a vida dele. Assina embaixo o que você está falando. Quanto tempo você ficou no Axê? Quase 4 anos. Quase 3 anos e alguma coisa. Agora eu quero ver se você está bom de memória. Qual foi o primeiro médico que você visitou? Não vou esquecer nunca. Não vai esquecer nunca? Tá. Rua Carlos do Carmo, não me lembro a instituição lá, Dr. Orlando Tomazini. Visitei ele há muito tempo. E tem uma passagem do Orlando Tomazini. Manda ver. Na época, eu fiz o curso do Axê lá, 15 dias no Imperial, parece hotel, né? Lá em Bauru. E foram 15 dias ali, né? Aí eu fui pro campo e falei assim, alguém vai me orientar. E o Edson Combacini era aquele gerente já futurista, né? Não era aquele cara que ficava na cola. Ele fala, bicho, eu quero resultado. 15 dias de curso na Moleza? Foi Moleza, lá, né? Você tá louco? Moleza. Não tinha... eu acho que são tempos e tempos, mas hoje eu não sei como é. Mas naquele tempo, meu amigo, se não tirasse lá o mínimo de 9,5, a coisa caía. Mas foi... que muita gente teve que fazer tratamento psicológico depois do curso, né? Certamente. A gente sabia na época. Certamente. O Nelson pode endossar isso. Eu não esqueço dessa primeira visita no Orlando Tomazini, porque isso foi em torno de umas 8h30 da manhã. E eu todo empolgado de manhã, falei, eu acho, não me lembro corretamente, mas pelo menos com uns 3 ou 4 médicos eu falei. Aí lá na Carlos do Carmo, eu acho que era da prefeitura o atendimento, isso eu não me recordo. Falei assim, eu vou no primeiro médico da tarde. E de manhã eu visitei o Dr. Orlando. Eu cheguei à tarde, a menina falou assim, Dr. Tomazini tá aí. Eu falei, o que é especialidade clínica? Eu falei, quero falar, pode falar? Pode. Nossa. Eu entro na sala e ele falou assim, mas de novo já você aprendeu rápido. Então assim, não vou esquecer nunca, porque se tornou o primeiro médico amigo meu, porque depois nos encontramos em Goiás e tudo mais, mas Luizinho, talvez eu não lembrasse se não tivesse essa passagem. Mas... É verdade, porque a gente pergunta, porque vários colegas passaram por aqui, depois eu que não tenho memória. Eu lembro certinho de tudo, de 45 anos atrás. Agora, a maioria dos colegas, não lembro, não sei. Poxa, a primeira propaganda, ela é marcante. Né? Sim, sim. Tudo bem que eu tremia, né? Dava falta de ar, literatura caiu da mão, né? Então, e eu ainda entrei, se não me falha a memória, 1 ou 2 meses depois, ou já na época, lançando Famox. Então, assim, foi um desafio grande, mas foi um desafio gostoso, porque como eu sempre tive essa habilidade na Feira Livre. Meu pai vendia, eu fazia negócio. Porque meu pai era aquele assim... Vou comprar uma dúzia de linha. Ok, vou te dar uma de brinde. Fala, pai, não te pediu para te dar de brinde, deixa o brinde para depois. Então, mas esse lançamento me fez apaixonar pela indústria. Que legal. E isso, a memória, Luizinho, eu sempre digo assim, eu sempre tive dificuldade com nomes, mas você me fala assim, é a rua tal, tem um prédio tal, eu sou fotográfico. Mas aí vai me perguntar, mas... O seu cadastro geralmente tinha 200, 300 nomes. Aí a necessidade. Agora, às vezes até encontramos alguns colegas que geralmente eu tenho o hábito de perguntar. Falando, me lembra teu nome aí, porque já vazou. Mas a memória falha. Nessa época, tudo bem que o entrevistado é você, mas eu vou te falar uma coisa que eu sempre comentei aqui. Nessa época, quando eu comecei a trabalhar, a gente ficava muito tempo num setor só. Teve um cadastro médico que tinha uns 210, 215 médicos. Eu sabia o nome completo de cada médico. Completinho, dos 200 médicos. Só faltava saber o CRM, é impossível, né? Mas tem um CRM que eu nunca esqueço na minha vida, Dr. Clodoaldo Franklin de Almeida. O CRM dele era 4545. Por isso que você gosta do Luiz Fernando. Porque se bobear, ele sabe o CRM. Sabe que eu trabalhei muito tempo com ele. E depois do Axê, você saíram com você, você foi para onde? Eu pedi conta, fiz uma entrevista com o Roberto de Oliveira, daqui na verdade de Bebedouro, mas que na época morava em Ribeirão Preto, e eu fui para Merrill Petit. Lembro, muito bem. Minha primeira casa foi Merrill Petit, juntamente com nosso finado Mário Morelli lá de Franca, que era meu par na cidade de Franca, o Marião. Faz tempo que o Mário... Faz tempo que ele morreu. Que faleceu? Faleceu. Tem mais de 10 anos. Eu lembro. Não sei te precisar.
Não sei te precisar, mas mais de 10 anos. Tá. E aí na Merrill Le Petit ficou? Fiquei na Merrill Le Petit. Aí nós tivemos a fusão com o Rest. Aí virou HMR, Rest Merion Roussel. Depois tivemos fusão com o Rodia, que virou Aventis. Aí dentro desse Aventis, dentro desse leque, tínhamos então Merrill, Le Petit, Rest, Sarsa Silva Araújo, que na época minha de boy de farmácia era assim que se chamava. Se tornou Aventis. Depois a Sanofi, como uma estatal francesa, comprou toda essa empresa, se tornando depois Sanofi. Eu estava falando com o Fernando, nós conseguimos contar dentro da Sanofi 17 empresas. Aproximadamente isso aí. Eu acho 17 empresas dentro da Sanofi. Nós conseguimos contar. Isso, porque algumas já vinham de outras já fusões. Vinha, né? já. Isso. Cirle, Laboratil, e foi... Né? Eu e o Rochinha propagamos Pastilha Vic e Cepacol. Apesar que o Rochinha está mais acabado, né? O Rochinha, se estiver assistindo é brincadeira. Você pode citar nomes mesmo, né? Porque todo mundo que vem aqui fala, manda abraço, beijo, tudo. Abraço, né? Rochinha. E outra coisa, Maurício, como eu gosto muito de futebol, né? Você sabe disso, eu tenho lá até hoje alguns fascículos da HMR, da Copa do Mundo. Você chegou a trabalhar com esses fascículos? Luiz, não me recordo muito desse bacana, da Copa do Mundo, não me recordo. Pode ser que não era da minha linha, né? Porque tá. a HMR tinha várias linhas. O seu Xará de Franca, por exemplo, ele não abria, o Luiz Alves de Andrade, ele não abria mão da Novalgina. Então a Novalgina era dele e do Fernandão. Né? Eu estava na regional do Wilson na época, então não me lembro desse fascículo. E me fala uma coisa, depois na Sanofi ficou quanto tempo? Todo o processo, 25 anos. 25 anos. Juntando desde o momento que eu entrei em HMR, em Merrill Le Petit, que era do grupo da Alquímica, eu não citei a da Alquímica, quando eu entrei era da Alquímica, mas eu sempre disse que eu sou doutorado em fusões. Porque toda fusão era aquela tremedeira que todo mundo tem, né? Aquela ansiedade, o que vai acontecer, como eu fico, como meu amigo fica, então... Aquele estresse emocional. Isso. A partir da segunda, aí eu já estava levando, sem falsa modéstia, você já esperava, de boa. já, né? Falava assim, bom, o que está escrito ninguém vai mudar, então vamos seguir. Então totalizou aí 25 anos. Esses podcasts é visto às vezes por pessoas que estão entrando no ramo agora, então eles olham, vejam, quando a gente trouxe colega que trabalhou 30 anos, 25, 28, eles não acreditam às vezes ligam para a gente e falam assim, não, mas aquela pessoa entrevistada, ele ficou mesmo 27 anos naquela empresa, porque hoje é o seguinte, mudou tanto o histórico da indústria farmacêutica que é impossível o ser humano ficar na mesma função por um período longo. Perfeito. Ele estoura, ou a empresa estoura com ele, ou ele estoura, pela pressão, pelo tudo que acontece, né? E depois da Sanofi, e aí... A da Sanofi, eu me aventurei em ser um CNPJ, e desde 2018 eu estou na Aptisen. A Aptisen é um laboratório suíço que trabalha especificamente com biológicos dentro da área de ácido hialurônico e sorbitol. Então hoje eu tenho já vou fazer 6 anos de empresa, como eu até brinco, né? Carreira solo. Hoje eu sou meu patrão e se você me vê na rua conversando sozinho é porque eu estou fazendo uma reunião com a minha equipe. Tá certo. É bem por aí. É produto para cartilagens, para artrose. É um produto para artrose, condromaláceas, regeneração de cartilagem. É um produto específico. Hoje eu visito praticamente ortopedistas, alguns reumatos, bem focado. A empresa trabalha no momento com um só produto. Não interfere não, viu, seu Nelson Venturi? Não tem amostra, não? Não tem. Putz. Não, é porque ele ia querer pôr todas juntas dele. É uma boa, vulgarmente dizendo, é uma boa lubrificação, Luiz. Nossa, eu diria que é um W40. Tem uns engraçadinhos, viu? Tem uns engraçadinhos. Maurício, eu percebi que você gosta tanto da indústria farmacêutica que você acabou casando com uma representante, uma propagandista,
E me parece que tem uma filha sua que também é representante, é propagandista. Vamos lá, Luiz. Não, mas peraí, dá licença. Toda. Quem comanda aqui sou eu. Eu queria que você desse uma olhadinha nessa imagem para ver se você... Um pouquinho. Tá. Isso se não der um curto. Era pra Sônia estar aqui, né? Sim. Era. Isso. Então... Mas não vai faltar oportunidade. Aí você vai ficar com essa... Então tem algumas pessoas... Como é que eu vou falar dela? Não tem nem palavras pra falar da minha irmã. Maninha, você que me ensinou muita coisa, tá no ramo farmacêutico, na indústria farmacêutica há anos, e fez o meu sangue também, meu coração bater mais forte por essa profissão. Você me ensinou muito, me ensina até hoje e ajuda com todas as minhas dúvidas que eu tenho. E não tenho o que falar, né? Você é irmã, é aquela amiga, é aquela companheira que eu posso contar onde eu estiver e como eu estiver. Te amo muito, 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 muito. Essa sua dedicação à família, essa dedicação ao trabalho é muito importante. Continua assim, se destaque entre as pessoas com o seu jeito de ser, se tornando a Soninha querida que você é, por onde você passa. Te amo de paixão, minha irmã. Conta comigo sempre, 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 sempre. A gente está um pouco longe agora, mas fique sabendo que eu estou bem, estou feliz. E você é uma torcedora minha, como eu sou torcedor seu. Te amo de paixão. Fica com Deus e que você tenha muitos e muitos anos ainda de indústria farmacêutica e possa trazer sabedoria e conhecimento para nós. Um beijo, fica com Deus. Olá, papito. Oi, Soninha. Bom, falar de pessoas que tanto admiramos e que são exemplos de vida não é uma tarefa fácil. Mas, paps, é um privilégio poder dizer o quanto você nos inspira como pessoa, como profissional, pela sua força, pela sua garra, pela sua persistência, por ser tão top e humilde ao mesmo tempo. Falta realmente palavras que possam expressar tudo. E Soninha, por trás de um grande homem sempre existe uma mulher gigante. E você é assim. Obrigada por agregar tanto para nós e para nossa família. Vocês são incríveis no que fazem e eu amo muito, muito, muito vocês. Paps e Soninha, oiê, vim aqui dar um oizinho pra vocês. Sei que vocês estão falando aí dessa profissão maravilhosa que a gente tem, de tantos anos de ramo, que vocês também se conheceram aí na profissão, estão trilhando um caminho juntos maravilhoso. E vim aqui falar o tanto que eu admiro, tanto que eu me espelho em vocês. Hoje também estou aqui, né, nessa profissão maravilhosa que a gente tem, que a gente só tem a agradecer. E desde sempre convivo com meu pai arrumando as coisas, indo em consultório, então acho que isso fez eu continuar também nessa jornada. Parabéns pela profissão, parabéns por ser quem vocês são, admiro demais vocês e amo muito vocês, viu? Continuem assim, beijo. Eu sempre falo, Maurício, pode chorar que não é vergonha não, que eu já chorei mais do que criança, viu? Tudo isso aí tem um culpado, como a gente comentou antes do podcast, ele não aparece porque ele fica atrás das câmeras, né? Uhum. Mas o Nelson tem uma criatividade fantástica de produzir tudo isso daí. Não é fácil, então se você um dia tiver que agradecer, você tem que agradecer o Nelson Venturi, tá ok? E nós estamos aqui para falar de coisas boas, coisas maravilhosas, porque você sempre foi um exemplo.
Você passou uma fase muito difícil que eu pude acompanhar de perto, tá? E eu acho que você tem hoje 2 filhas que ajudaram você a superar tudo, né? Não sei se você gostaria de comentar, fazer algum comentário, porque acho que é uma coisa muito marcante, porque eu vi que você preza muito a família. E hoje é difícil você conviver com uma pessoa, depois entrar uma outra pessoa na família e ter esse relacionamento maravilhoso que as suas filhas têm com a Sônia, né? Luizinho, Nelson, eu quero falar assim, vou tentar. Primeiramente, Luiz, quando você disse que eu gosto, eu sou simplesmente apaixonado por essa profissão. Essa profissão me deu tudo que eu tenho hoje. Então, para quem estiver me ouvindo, para quem tiver... Tem muita gente ouvindo. Seja iniciante, que seja já com um bom tempo de indústria, os colegas que têm mais tempo que a gente, como você, por exemplo, eu e o Nelson estamos próximos aí eu 33 anos de indústria, e você tocou num ponto que é a família. Essas 2 meninas, a Pamela e a Jéssica, são as minhas colunas. Todos nós temos a família como colunas. E a finada mãe delas, a Maria Antônia, deixou um legado para as 2 de caráter, de inteligência, que eu sempre falava que a inteligente da família era ela. E nos últimos anos de vida dela, ela ensinou para as meninas o que é ser uma mulher forte. Por isso que a Jéssica com o Nelson conviveu por anos na MS, é essa menina meiga, humilde, mas muito forte. A Pamela até diria que um pouco mais amorosa, mas que aprendeu o que a mãe fazia. Ela é uma professora de balé, que não é fácil nesse país. Então, tudo isso se deve à mãe delas. Nessa passagem difícil que nós tivemos, foi um momento muito difícil, é uma perda irreparável. E a partir do momento que eu assumi a minha relação com a Sônia, a gente sempre deixou muito claro, porque a Sônia é uma mãezona, é aquela pessoa que, se precisar tirar dela para dar para qualquer um das pessoas que ela conhece, ela não mede esforço. E lá no começo existia preocupação, como vai ser? E ela tirou de letra, as meninas sempre a respeitaram, e ela idem. E um ponto importante, ela nunca quis substituir a mãe, ela sempre se posicionou na mãe de coração. Então, e cada vez que as meninas se tornam mais mulheres, mais essas meninas me deixam orgulhosos. Resumindo de uma forma bem objetiva, a Pamela hoje faz o que gosta, mora em Jundiaí, é uma excelente profissional na área dela de balé, tem já quase doutorado também em nutrição, já pensando num plano B a hora que ela envelhecer. A Jéssica veio para a indústria, quando ela veio para a indústria, me lembro bem que o Lindomar comentou, falou: Maurício, mas tem certeza que a sua filha quer ir para a indústria? Eu falei: sim, eu não. Eu só quero que você entreviste ela. Ele falou assim: não, mas ela vai morar em Ribeirão. E eu deixei isso muito claro. Eu falei: Lindomar, jamais eu pediria para alguém entrar porque eu estou pedindo. E aí eu questionei a Jéssica, e ela vai se lembrar disso. Eu virei para ela e falei: filha, você ficou 1 ano na Europa estudando, você se formou na Europa, você é a primeira economista de Franca, o que você vai vir fazer na indústria? E a gente acha que os mais experientes ensinam? Sim, eu acho, não, eu tenho certeza que você me ensina, o Nelson ensina, eu ensino, a gente transmite, mas ela me ensinou muito mais. Sendo a minha filha, ela virou para mim e falou: pai, você criou eu e minha irmã dentro da indústria, então eu vou seguir. E tá aí, já são acho que mais de 10 anos, tá aí, é um orgulho pra gente. A hora que ela falou que acompanhava, são 2 passagens que eu faço questão de mencionar, não sei se o tempo nos permite. Fica à vontade. Porque, Maurício, um dos objetivos disso daqui é você mostrar para essas pessoas que vão ver esse podcast, aprender também alguma coisa. Você até antecipou uma pergunta, porque sempre que eu faço a seguinte pergunta: que conselho você daria a uma pessoa que gostaria de entrar na indústria farmacêutica? E você já citou isso daí, né?
Mas isso eu tenho certeza, tudo que você vai falar aí vai ser de grande utilidade para quem está vendo. A Pamela e a Jéssica muitas das vezes ficam na porta da escola me esperando no final da tarde, como todos nós, como todos que estão assistindo, que ainda estão na ativa. Nós não temos horário, a gente tem horário para começar. E por N vezes as duas me acompanharam em visitas, tanto que eu tenho médicas pediatras em Franca e médicos amigos que conhecem elas desde 3, 4 anos, porque elas entravam na visita comigo, que não dava tempo de eu levá-las em casa ou vice-versa. Então a Jéssica era a maior arrancadora de etiqueta, ela me ajudava mesmo. Eu chegava em casa, as caixas na época de Axê, ou até depois da Mère Le Petit, que era muito material, ela tinha o prazer de arrancar todas as etiquetas. Aí eu tinha o trabalho de abrir caixa por caixa para saber onde estava. Mas tudo isso levou ela a ter paixão também pela indústria. Eu vi ali o Marcos, que você falou, né, da família que está aí envolvida. Então hoje sou eu que puxei a fila, a Jéssica que me acompanhou, a Pamela a gente tentou, mas o prazer dela é a cultura. Tive e tenho a oportunidade agora de conviver com a Sônia, que é uma exímia profissional também. Ela está há 25 anos na Chiesi, a primeira e única empresa dela. Isso não é para qualquer um. Eu comecei em outra empresa, hoje estou na minha terceira e aqui espero, se um dia eu tiver que parar, finalizar, porque a gente também tem que deixar um momento para os outros. Mas não poderia deixar de citar em toda essa história, Luizinho, porque é um apreço e um carinho que eu tenho muito grande pelo Luiz Fernando dos Reis. Foi esse cara que me mostrou o que era a indústria. Eu já tinha uma noção de quando eu fui funcionário do Bradesco. O Vainer, não sei se o Nelson conheceu, o Vainer da Rocha de Franca, o Vainer sacava no meu caixa o RDV. O Padinha sacava no meu caixa o RDV. Eu falei, que raio de que é isso? Né? Hoje a gente é tudo digital, que está lá na conta. Quanto dinheiro esse pessoal está sacando, hein? E era bom. Aliás, é bom, guardado as devidas proporções. Hoje, e Luiz, você falou da dica que a gente pode deixar, né? A primeira dica que eu digo é o seguinte: nem sempre a gente avalia o que tem. Qualquer um de nós que somos CLT, e eu não precisei deixar de ser CLT para dizer isso. Quem trabalhou comigo e eu fui gestor, alguns aqui em Ribeirão Preto, tive o privilégio de trabalhar com várias, não vou citar nome para não esquecer de ninguém, não só aqui como em toda a região. Eu sempre disse, faça conta do que você tem fora teu salário. Não vou citar números, mas isso é importante, é um salário a mais. E quando você se torna um PJ, você levanta no dia primeiro e fala assim, eu tenho que pagar tanto. Isso é caixa fluxo negativo. Quanto que eu vou receber? Não sei. Quando você é CLT, você fala assim, eu vou abastecer o tanque do meu carro. Você vai lá, passa o cartão da empresa, no caso hoje. Isso é dinheiro. Valorizem isso. E a palavra que eu uso muito... Vou almoçar... é a empresa. Então assim, e a gente sabe que tem as queixas, é natural nossa do ser humano, com certeza eu já queixei também, mas quando a gente vê o dinheiro na conta é gostoso, né? Então a gente, independente de qual empresa, tenham sempre, eu já disse isso, inclusive na empresa que eu estou hoje, apesar de eu ser um PJ, eu tenho reuniões, eu tenho convenção, a minha última convenção tinha uns 15 estrangeiros, porque a empresa ela domina bem na Europa, e a palavra que eu sempre digo, que é a principal palavra para o meu sucesso, é resiliência. A Jéssica disse uma palavra que eu fico orgulhoso aliás, a Pamela, que eu fico orgulhoso porque, sem falsa modéstia, que é a humildade. Eu não preciso falar de ninguém para ser melhor. Eu preciso fazer melhor do que o meu concorrente. Simples assim. Produto você vai ter o seu, Luiz, o Nelson vai ter o dele, e cada um vai ter o seu. Então a resiliência, principalmente no mundo atual, é o que eu mais prezo. Então é o que eu mais uso. E assim, a gente tem N histórias, a gente passaria a noite inteira aqui contando algumas histórias, né? Mas essa homenagem que vocês trouxeram
eu fiquei aqui embargado porque não é fácil você ficar viúvo e ter uma filha de 15 e a outra de 13 sendo meninas, tá? Mas aí a gente vê que a gente tem amigos. Ontem mesmo eu estive com um grande amigo que era bom de bola e fazia muito gol e te driblava, Luizinho. Bertinho. Bertinho. Batemos muito de frente, Isso. muito de frente. Ontem estive em Franca, nós tomamos um café lá de 1 hora e isso não tem preço. Hoje eu me dou o luxo disso. No passado eu não me dava o luxo às vezes nem de almoçar, porque a indústria é isso, é frenética. Mas quando eu vejo toda essa minha família envolvida e diretamente, né? Volto a dizer, não vou cansar nunca, ele sabe disso. Luiz Fernando, aí vem eu, aí vem Sônia, vem Marcos, vem Jéssica. Agora a Jéssica deu um neto, não sei se vem um neto, a gente nunca sabe, né? Então tem o Léo aí que tá. E não vou esquecer, que daqui a um pouco ele já deve estar me xingando, olha, quando estiver ouvindo. E tem o Robson, né? Que hoje também é da indústria, era da indústria antes da Jéssica e eles se unirem em matrimônio. Então assim, é genro, cunhado, esposa e filha. E primo. E primo, que é o Luiz Fernando, que é o culpado de tudo isso aí. Acho que a Jéssica, quando começou, fez monitoria comigo o primeiro dia dela. Inclusive eu fui na sua casa com ela buscar um material que estava com você, da pessoa que trabalhou antes, alguma coisa assim. Porque a indústria, eu já saí já faz um tempinho sim, né? Mas hoje eu ainda sonho ainda. A indústria farmacêutica, ela mudou muito, mas mudou muito mesmo. Em termos de pressão, em termos até de educação, como você educar um representante. Eu lembro que eu cheguei a trabalhar na área de treinamento da Johnson e a gente ensinava o beabá, como você se portar dentro de um consultório, como você se portar diante do médico, em termos, coisas bem simples, onde você pode estacionar o carro, a educação de você levantar para um paciente sentar. Ou seja, hoje eu já não sei se existe isso, né? Porque antigamente nós conversávamos, porque não tinha celular, né? Exato. Hoje tem o celular e mudou muito. Mas vamos falar de coisas boas, porque, por exemplo, eu trabalhei numa fase franca, você nem estava no ramo, que tinha um bairrismo danado. E aqui a gente sim, Padinha, Vanner, Expedito, Valdir, alguns estão lá em cima, Machado. Já, né? Mas tudo. Só que só tinha 3 pessoas que não era, como é que fala, criticado lá. Era Massaro, Agostinho Bertanha, eu e o Beto Kadhafi. Sabe por quê? Porque tinha uma grande rivalidade entre Franca e Uberaba em futebol. E nós jogava para Franca, nós 4. Tá. Então a gente tinha um tratamento diferente. Perfeito. E eles sempre falavam assim: por que vocês são tratados diferente? Porque lá o pessoal chegava e falava assim: doutor, prescreve para nós estamos aqui de Franca, esse pessoal vem de Ribeirão Preto, eles não precisam, tem que prescrever, não vão perder o emprego, tal, né? Mas, então vamos falar de coisa boa. Além do doutor Carmozini, né? Tomazini, tem alguma outra passagem que gostaria de... Pode falar de... Tem várias passagens, né, Luiz? Tem várias passagens. Quantas vezes você descobre que aquele médico carrancudo, que a gente sempre olha nele e fala assim: puta, esse cara é mal-humorado, é isso e aquilo. Eu espero que ele veja isso, porque é uma crítica construtiva. É só você passar o link para ele que ele vai ver. Certamente. Dr. Eduardo Simões, todo mundo reclamava, tá sempre fechado e tudo mais. Um dia... Eduardo Simões, ele era pediatra? Pediatra, lembra? O cara tem memória mesmo. Pediatra. Dr. Eduardo, um dia eu estava no hospital e ele falou assim: vem cá ver uma coisa. Esse aqui é minha anjinha, filha dele numa UTI. Ela era vegetativa e ele, tempos em tempos, ela ficava no hospital, mas ele tinha uma UTI montada em casa. Puxa. Aí eu passei a olhar ele diferente e falei assim: gente, é o julgamento, né? Não julgue tão rápido, né? Pré-julgamento, não julgue tão rápido. Eu falei assim, nos tornamos amigos, porque a gente compartilhava isso. Ele me contou a história dele, eu falei: caramba, é muito gostoso, E tem outras passagens, Luiz, vamos falar só de passagens boas, né?
História de superação, né? Isso, tem pediatras que, quando eu passei por tudo que eu passei, que eu chegava e falava para mim, Maurício, se quiser vir aqui, se tiver alguma coisa a fazer, não precisa vir não. Isso nós estamos falando de 19 anos atrás, Luiz. 19 anos atrás, né? Que foi toda essa fase aí, uma página que... Eu sempre costumo dizer assim, nossa vida são de capítulos. Tem capítulo que termina bem, tem capítulo que termina difícil, mas ele não terminou mal. E eu aprendi com todas as dificuldades que nós passamos frente a doenças, que só acaba quando você desiste. Então não pode acabar, não tem jeito de acabar. E esses dias mesmo eu ouvi, a gente tem que viver a cada minuto, porque a gente está aqui de passagem. O primeiro momento da passagem vai ser o primeiro momento de vida lá sendo gerada dentro do útero da sua mãe. E o último momento era a questão de pôr no caixão, acabou. E isso, doa ou não, é assim. Então, e a gente aprende isso com a vida, né? Porque a gente também erra. Tudo isso fortalece. E tinha muito, assim, Carlos Augusto Mantovani, ginecologista que meu amigo, cuidou da Maria Antônia o tempo que precisou, da afinada esposa, e o Dr. Marco Benedetti, que eu digo que é um anjo, porque é um cara que nunca abriu mão de cuidar da gente. Então tudo isso marcou nas nossas vidas. Então eu diria assim, Luizinho, da passagem gostosa do Tomazini, tem muitas outras que enumeraria muito, muito, muito. Depois, se você lembrar, você pode me cortar. Falo mais uma. Não me lembro o nome do médico, mas estava eu, Celso Piva, eu sou ruim de nome, em Batatais. Nós entramos numa sala de um médico ali perto da Santa Casa, um carrancudo ali. Carrancudo no sentido assim, era o jeito dele, não é uma crítica não, é uma observação da característica dele. E ele bateu na mesa e falou que não ia receber mais ninguém. E eu estava no axé ainda. E o Piva, gente, eu vou lembrar o nome da outra pessoa, virou para ele e falou assim, é o seguinte, então o senhor não vai receber, não é nosso, não vai receber ninguém, que nós vamos barrar todos os representantes aí na porta, e de agora para frente, a hora que você quiser a amostra, você vai pedir para outro. Eu falei assim, aí eu para trás assim, o que você acha, Maurício? Não acho nada. Tava começando, não sabia, né? Sim, devia ter meses de... Então isso aí também é uma passagem que me lembra e que me fez também, a gente respeita o médico e tem que ser respeitado por ele. Hoje é difícil, o médico quando não quer, ele simplesmente fala que não vai te receber. Naquela época a gente era insistente, né, Luiz? Então tinha alguns pontos que nos permitia ser insistente. Hoje, pelo número de propagandistas e tudo mais, às vezes o médico já proíbe e recebe o Luiz, recebe o Nelson, recebe o Maurício, mas não recebe os outros 50. Mas já tinha isso lá atrás de uma forma um pouco diferente. Eu não sou saudosista, peguei uma época que você conhecia Não. todos os representantes, você conhecia todos, Perfeito, todos. perfeito. Franca, você sabia quantos que tinha amizade, tudo. E fora da indústria farmacêutica, você tem algum hobby? Tenho. Já gostei muito de futebol. Estava até conversando com você. Por que você usa esse termo? Já gostei, não gosta mais? Não, eu gosto. Eu Tá. gosto. Para jogar, não tanto, porque depois de uma certa idade, né, Luiz? O Luizinho quebrou sua canela, não tem uma marca até hoje aí? Certamente. Aí, ó, Certamente. Calma, eu vou me defender já. Vai. Joguei muito lá no Centro Médico, a turma de Franca. Jogamos muito, não contra vocês, mas sendo adversário de vocês aqui em Ribeirão. Até me lembro que nós ganhamos 2 campeonatos seguidos. Aí no terceiro vocês falaram assim, se você é só convidado, não dá mais... Porque da mesma forma que tinha um bairrismo que você comentou, e o Agostinho era o nosso goleiro, por sinal, nessa época também. Agostinho é um dos maiores traidores que eu conheço. Não Ele fala é traidor, isso. ele é Não fala traidor, ele é isso. traíra, Agostinho é Não fala traíra. isso. Viu? Até para imitar, ele imita direitinho. Não, porque vamos deixar explicar o seguinte. O que acontecia? Nós vamos discutir agora, que nós discutimos há 20 anos atrás. Teve o campeonato, aqui era dividido, chegava a ter 10 times. Perfeito. E como era feito os times? Eles pegavam os 10 melhores como cabeça
tá? Não vou dizer 10, mas 6 ou 8, e separava todo mundo, então ficava 2 ou 3 em cada time. E Franca fazia aquela seleção. Vinha aqui. Porque só tinha um time. Aí o pessoal falou assim: peraí, se continuar assim, e inclusive teve não sei se você estava nesse time, você chegava aqui todos, Nelson, todos uniformizados, chegava de bonezinho, nunca esqueço isso. Sim. Abrigo, blusa. Eu humilhava a gente, mas eu humilhava a gente, e ainda ganhava no futebol, tudo, né? Mas é o seguinte, eu vou me defender, porque quem bate não se lembra, mas quem apanha nunca esquece. Isso é verdade. Nunca esquece, porque o que eu já apanhei mas o que eu já apanhei... Você esqueceu de quem você bateu, né? Então é isso. Então, não, porque é o seguinte, eu comecei como atacante, e depois eu passei pro meio, vim para volante, zagueiro, aí eu olhava assim, ninguém me escolhia, eu falei, vou jogar no gol, não tem outro jeito, e encerrei minha carreira no gol lá, né, mas, porque eu era um viciado em futebol mesmo, né, então, essas passagens aí lembram muita gente. Mas estava me contando aqui fora, você pode citar o nome sem problema nenhum, porque o cara é um anjo, o cara é um santo. O Gilson não batia em ninguém, o Gilson não arrumava encrenca, e eu sou um dos maiores defensores do Gilson. Mas você tem uma passagem, né, dele, com ele? Tem. O Gilson hoje não, sempre foi um grande amigo, mas num dos campeonatos, que era uma final, e o Gilson sempre com aquele jeito truculento dele. E quando você é o pior do time, ou eles te põem num lugar que você não atrapalha, ou eles te põem para marcar alguém, você fala assim, gruda nele. E nesse dia, inclusive o Arnaldão, que já esteve aqui, estava no time. Eu, Arnaldão, Mário Egídio, Bertinho, Elinho, Agostinho no gol. Tinha mais um, que eu vou lembrar. Mas enfim, e toda hora esse Gilson vinha para cima de mim e falava, o único jeito de eu segurar esse cara é fazendo falta. Mas aí, pelo jeito das características que você já disse dele, com todo respeito, Gilson, eu falei assim, só tem um jeito da gente não tomar gol dele. A hora que ele me deu o primeiro empurrão para trás, eu joguei ele para frente, filho, o Neymar perto de mim era fichinha. Você deu uma de Neymar. Mas o juiz veio, mas pôs ele para fora na hora. O Gilson queria me bater. Aí eu me lembro como se fosse hoje, tinha um cordão de isolamento, o Arnaldo daquele tamanho, segurando o Gilson. Eurico. O Eurico, Elinho, Franzinho, Bertinho, Zoeira, que ainda falava assim, Gilson, você foi expulso cedo e tal. Então, e ganhamos o campeonato, se não me falha a memória, foi no segundo. Mas é uma passagem gostosa que hoje, naquele dia, todo mundo com a cabeça quente, né? Depois era tudo só... Não, tanto que assim, eu fiz parte da Reprofar, acredito que até mais que muitas pessoas de Ribeirão Preto, porque eu me lembro que vocês faziam essa divulgação em Franca e era um prazer para a gente jogar aqui e participar, porque não era só o futebol, tinha resenha, tinha o churrasco depois, então tudo isso, minhas meninas vinham, os filhos do Arnaldo, não sei se ele comentou aqui, porque eu acho que ele veio aqui com o Danilo, né? Se não me falha a memória, é o Danilo, nós fomos jogar uma vez o time de Franca em Tirapuã, e os meninos do Arnaldo, o Arnaldo sempre criou solto, né? De repente chega um lá e fala assim, quem que é pai do Danilo? Ele pulou do escorregador. Ele escorregou? Não, ele pulou lá de cima. Então, eu não sei se eles comentaram isso aqui, porque eu fiquei muito feliz de vê-los os dois aqui, quando eles aqui vieram. Então, são passagens gostosas, Luiz. E o hobby hoje, não que eu não goste de futebol, na minha última convenção, como tinha stand de estrangeiro, me quebraram uma costela, porque jogo bem pra caramba, né? Então, como eu fiz com o Gilson, só que no Gilson eu não machuquei, mas alguém tinha que me parar, né? Mas, brincadeiras à parte, hoje eu sou um fissurado, viciado em beach tênis. Se eu estiver em Ribeirão Preto, eu brinco a semana inteira, porque é uma resenha gostosa, é um esporte que você não tem contato com o adversário. Então, assim, me encontrei lá em 90, 92, eu cheguei a jogar um pouco de tênis, inclusive com o Bertinho. Mas a gente não seguiu, porque não era a praia da gente, a gente gostava do futebol ainda, jogava muito no Jerônimo Barbosa, lá de Franca, onde o seu Luiz Alves de Andrade tinha reserva de quadra, com mais vários colegas, e era mais salão. O campo nunca foi meu forte, mas hoje eu amo o beach tênis. E como torcida, né?
não poderia deixar de falar da nossa veterana querida Franca. Não a francana. A francana eu gosto. É a única camisa verde que eu visto, tá? Mas eu visto a branca. Mas é o basquete. Sim, basquete. O basquete, para nós, né, que somos de Franca, é uma paixão que você tocou num não ponto tem aí, preço. eu assisto basquete. Como que nasceu? Porque é uma coisa Franca, que foi campeão mundial, agora recentemente foi mundial. campeão O único interclubes que fala. O único time do Brasil campeão mundial. Campeão mundial, né? Nossa, e vocês sempre acompanhando, a gente vê lá, é Pedrocão, né? Pedrocão. Sempre lotado, né? Muita gente. E você ia sempre? Pedro Murilo Fontes Fuendi foi meu professor e o cara que me iniciou no basquete. No colégio Professor José dos Reis Miranda Filho. Franca começou com o Clube dos Bagres, que hoje está sendo destruído literalmente. Tinha Calçados Emanuel. Aí teve um tempo grande do Rafarilo, não é Rafarilo? Amazonas. Amazonas foi muito tempo, que era a época que inclusive o Pedroca jogava. Samelo também, não? Samelo não, Samelo era Não, só mas patrocinador. Era o Amazonas mesmo. E para mim não perder o gancho, teve até eu não estou tentando lembrar o nome, teve um médico que foi profissional de basquete. Francisco Sérgio Garcia, irmão do Fran Sérgio. Fran Sérgio. Né? Fran Sérgio. Irmão do Hélio Rubens. Hélio Rubens. Era o Fran Sérgio, o Hélio Rubens e o Totô. Acho que é o Totô que é irmão deles, não me lembro. Eles têm mais um irmão que jogavam. O Fran Sérgio foi campeão de basquete pela medicina há muito tempo. Muito tempo. Um dia eu estava entrando num banco, eu não sei que banco que era, que eu passei assim, estava naquela época que fazia fila para ir no caixa, né? O Hélio Rubens lá, ele era jogador ainda, certo. O Hélio Rubens. Eu olhei para ele assim e falei assim, não, mas desse tamaninho aí, pequenininho assim, é um dos maiores jogadores de seleção brasileira, sim. Tudo, né? A estatura dele é baixa porque ele era amador, como é o Elinho hoje, né? Inclusive o Elinho está com a seleção brasileira, se não me engano, agora nos Estados Unidos, disputando. É uma coisa fantástica. É um celeiro, né? É um celeiro. Franca é um celeiro do basquete. Franca, ao contrário da maioria das cidades, que toda esquina, todo o terreno vadio não, é abandonado, né? Tinha uma trave, Franca tinha uma tabela de basquete na rua. Então, assim, a cidade realmente respira basquete. Era como era o rock aqui em Sertãozinho também. Aqui também respirava rock. Todo mundo era rock. Exato. E Sertãozinho chegou a ter também, eu não sei se chegou a ser campeão do Brasil, mas se destacava muito, né? Sim. Mas você falou assim, eu até senti assim, uma pequena tristeza para o Clube dos Bagres, que acabaram. Não é que acabaram. Simplesmente, não sei se ocorreu isso em Franca, os grandes condomínios aniquilaram os clubes recreativos. Sim. Em Ribeirão Preto chegou a ter mais de... Eu tenho um saudosista aqui do lado, aqui também, Nelson, que a gente sempre conversa. Chegou a ter, me parece que foi 17 clubes entre os anos 70 e 80, clubes recreativos, que simplesmente desapareceram. Hoje, em Ribeirão Preto, tem praticamente regatas, tem iate, o Ipanema, Magic Garden e parte da recreativa. Agora, inclusive, eu fiquei sabendo que a recreativa foi vendida, foi vendida agora. Quer dizer, vai deixar. E esses clubes estão vivendo hoje por causa do futebol, dos campeonatos. Porque o dia que acabar os campeonatos, acho que fecha tudo. E além do que, Luiz, que eu percebo em Ribeirão Preto, o aumento dos praticantes por beach tênis em quadras particulares. Também. Que se forma hoje os famosos clubinhos. Então, por exemplo, onde eu jogo são 12 quadras, onde eu treino é 12 quadras. Então, quando eu jogo, pessoal, eu vou lá brincar, porque é um esporte que você dá risada, é bem diferente do tênis, e que qualquer um pode brincar. Mas, como qualquer esporte que está no sangue da gente, você é competitivo, né? Você quer ganhar, quer fazer alguma coisa. Eu fui em Franca, eu estive em Franca, não vou dizer recentemente, acho que foi o ano passado lá, onde a gente estava patrocinando lá o pessoal lá, os representantes, né? Eu vou ser sincero, eu achei muito difícil, viu? Eu acho que eu não teria, não sei se é porque hoje eu não tenho condição nem de andar direito, né? Mas eu achei um pouco difícil, tem que ter muita técnica, porque você bate Sim. Eu não sei como é que é, no vôlei é saques,
E É saque, é saque. É saque também? É um saque. Então você bate, o cara bate no peito, como é que é isso? Não, isso aí é futevôlei. Ah, O beach tênis é com raquete e as bolinhas que tem uma calibragem um pouco menor que a do tênis. Tá, A bolinha tá do certo. tênis ela é mais Mas já aprendi rígida. alguma coisa, tá vendo? Eu não sabia disso daí. Eu já fui jogar em Franca, inclusive com o pessoal lá, mas eu acho que pararam, mas eu cheguei 2 vezes em Franca, saí daqui para ir lá jogar. Então o vício é um esporte viciante, que nem é o futebol para quem não abre mão de assistir ou de jogar. Mas o beach tênis é numa quadra de 8x16, onde você joga 2 jogadores de cada lado, pode ser só masculino ou também você pode fazer mista. Quando é só masculino, você saca da maneira que você quiser, alto, por baixo. O alto, quando eu digo, é que nem um saque de tênis, e quando é mista, só as mulheres sacam alto. E hoje a maior jogadora do mundo, que é a Rafa Miller, é brasileira. Ela com a parceira dela, se não me engano, ela é chilena. E tem muitos brasileiros no ranking também, entre não sendo o primeiro, mas entre os 3 primeiros tem 2 brasileiros. A gente sempre, quando vem aqui bater papo com o pessoal, porque isso aqui, o intuito disso aqui é ficar marcado. Porque hoje já não existe assim fotografias, assim, você não manda quase que revelar, e essas fotos vão se perdendo para o tempo. Isso que nós estamos fazendo aqui, que eu espero, isso é um negócio que eu sempre comento com o Nelson, de um dia um tataraneto, porque quando você tiver um tataraneto, vai ser daqui a muito tempo, eu não imagino como é que vai ser a informatização. Chegar e falar assim, puxa vida, hein? Como meu tataravô era lindo, olha só meu tataravô, para ficar marcado, você entendeu? Sim. Tá. Hoje, agora, nesse momento, você gostaria de deixar alguma mensagem? Eu não sei como é que está o nosso tempo, Nelson, como é que está? 1 hora. 1 hora? Quase. Então. Antes da mensagem, só eu acabei me não comentando, a ausência da Sônia foi por um motivo de fratura no pé, mas ela está bem. Tá bem. Ela não poderia colocar o pé no chão, então ela está proibida de colocar o pé no chão. A gente achou por melhor dela não vir, mas ela viria, e a hora que ela assistir, eu acho que ela vai Faz surpresa. Faz surpresa. Certamente. O irmão dela apareceu. Não, certamente. Eu vou ver se eu edito até sábado, domingo, tá pronto. Não, surpresa. Não vou dizer, fica tranquilo. Aliás, não vou dizer que não teve essa parte. Mas antes da mensagem, eu vou passar uma mensagem para a dona Sônia, que é o seguinte: em primeiro lugar, nós vamos te cobrar, você vai ter que vir aqui, tá? Porque a gente te considera você uma pessoa muito especial, bacana demais, uma mulher exemplo, só teve coisas boas, então você não vai escapar, tá bom? Nós vamos te cobrar a tua presença aqui, viu? Pode. Antes da mensagem, quando você disse do tataravô, talvez, como isso está bem comum nas redes sociais hoje, a gente tem visto muitos vídeos onde se fala assim: para que você está se matando para ter uma casa com um lustre de 50 mil reais, sendo que daqui 60, 80 anos você não sabe nem quem vai estar morando nessa casa. Alguns falam até de 100 anos. Então, o que vocês estão fazendo, a gente vai poder falar ao contrário. Se alguém tiver interesse em saber quem era, em algum lugar vai estar, como são as fotos, como são os museus. E até pergunto para quem está nos assistindo, e a Jéssica adora história, adora... nós viajamos para fora do país, ela adorava ir em museu e eu aprendi isso com ela. Se a gente entra num museu simples, a gente olha coisas que fala assim: puxa, quem usou isso? Então, quando alguém vê esse acervo de nós 3 aqui nesse momento, ou de qualquer um outro que esteve ou que vai estar, certamente, Luiz, vai ter oportunidade de ver como somos no momento e o que pensamos no momento. Porque, como você disse, te plagiando, a indústria nos trouxe até aqui, mas você que está há mais tempo, são momentos totalmente diferentes. Onde lá atrás quem tinha um Fusca era o rei, hoje quem tem um Onix ou quem tem um Virtus
que a indústria fornece é o mesmo rei, porque isso são para poucos, isso reúne 3% da população. Então somos privilegiados. E não sei se já é o momento da mensagem. Não, é o seguinte, é que você vai falando, porque isso aqui é uma verdadeira resenha. Você vai lembrando, vai puxando ponto. Você falou um negócio aí que eu sempre... não é que a gente sempre mensura. Isso que você falou, eu também vi. O cara pegou e falou assim, olha, por que... Vou até virar para a câmera. Por que você se torna tão egoísta? Por que você se alia a bens materiais? Para pensar um minuto. Talvez daqui a 50, 70, 100 anos, tá? Aquela casa que você enfeitou, aquela casa que você construiu, vai estar morando pessoas que você nunca imaginaria morar. Sabe aquele carro que você sempre ilustrou, sempre quase pôs ele para dormir para dentro? Vai estar num museu ou num ferro velho. Então, viva hoje e viva bem. E o tempo, ele é implacável com a gente. Que tira com o Luizinho. Eu estou falando um negócio tão sério. Quando eu falo implacável, e rápido. Parece que o Nelson adora. O Nelson tem uma parte que eu deixo ele para que ele sorria. E o Nelson merece. Porque o que esse cara trabalha, ele é o único que tem autonomia para pegar no meu pé aqui dentro. É o único que tem autonomia. Tá? Eu estava pensando em falar umas coisas tão bonitas que ele já me cortou já. Mas, lembrando o meu amigo Fernando Antônio Nunes, você tem uma mente paquidérmica? Não sei por que você está esquecendo. Então, não, o Fernando. Fernando, a gente chorou aqui junto. A gente chorou aqui muito. Porque eu falo... Lembrei. Ontem, quando nasceu minha primeira neta, a minha esposa e minha filha não sabia como lavar ela. Como sabia, não, estava com aquele cuidado. Eu dei o banho nela na palma da minha mão. Isso foi ontem. Hoje ela está fazendo o 2º ano de medicina. Olha como é que o tempo passa rápido. Às vezes eu sento na minha casa, às vezes quando eu sonho que eu estou trabalhando, eu lembro que eu trabalhei 44 anos na indústria farmacêutica. Só de Janssen foram 32 anos e 8 meses, quase 33. Então, por isso que eu falo, a gente tem que viver o momento, hoje, porque o tempo passa muito rápido. E até lembrei, qual foi o seu primeiro carro que você trabalhou? Primeiro carro? Da indústria? Porque você me disse, eu senti que você veio de uma família humilde, uma família humilde, né? Sim. Eu comecei com um Fusquinha, tudo danado. Meu primeiro carro passei por um Chevette. Foi uma Brasília 77 branca. Meu segundo carro foi um Fusca a álcool. Muita gente não vai saber o que é Brasília, viu? Não é a capital do país, não. Tá? Brasília... E nem a Brasília amarela. Não, eu costumo até dizer, né? Porque assim, hoje eu ando num bom carro, mas eu costumo dizer que eu também tenho uma BMW, né? Que é uma Brasília meio velha, né? Então, mas foi a Brasília, Luiz, e depois um Fusca álcool. E na indústria, quando eu comecei no Axê, o Axê não dava carro. E quando ele compartilhou o carro, que o Nelson pegou essa época, foi quando eu já estava saindo. Então não tive essa treta, porque eu acho que não deveria ser fácil você na indústria trabalhando 2 pessoas no mesmo carro. Eram poucas empresas, no final dos anos 70, início dos anos 80, não eram todas as empresas que davam carro. Muitos colegas às vezes passavam para uma outra empresa, nem tanto pelo salário, mas por a empresa dar um carro para ele. E isso na época pesava muito. Sim. Mas eu entrei na Merrill Le Petit nos primeiros meses sem o carro, aí depois veio o carro, era um Gol, aquele Golzinho a ar, 4 marchas, que foi o meu melhor carro da minha vida. Eu não gastava R$1 com ele, meu melhor carro. Eu não poderia citar, porque hoje é um grande amigo meu, quem era meu gerente na época foi o Hélio Costa, que depois se tornou até nacional da Novartis. Mas nessa época de Merrill Le Petit, ele me ligou e falou assim: você vai a São Paulo buscar o carro. Não vinha até aqui não, a gente ia buscar nas matrizes, né? Exatamente. A Janssen acho que era no Rio, né? Não, eu fui em São Paulo. São Paulo, eu ia buscar. Ia de ônibus, pegava o carro e voltava. A gente pegava no pátio lá da Merrill Le Petit, onde fabricava o Cepacol, que depois a Biosintética comprou.
Mas a gente vai longe com essa conversa. Vai. Porque é o seguinte, quem está entrevistando ele não é eu, acho que é os dois, né? Então é o seguinte, eu estou tomando conta, viu, Nelson? As primeiras coisas, tem coisa que você não esquece, porque você chega a falar isso para uma pessoa, não vai acreditar. Minhas primeiras reuniões na Schelling, eu ia de ônibus, cometão, ia de cometa. E levava uma mala, tudo, porque a gente não podia ir de carro na época. Não foi para o curso do Axê de ônibus. Então. Desci na rodoviária e se eu quisesse pagar táxi, eu que pagasse. Uhum. Então é uma época nós estamos falando de 1990, são 44 anos atrás, que é o tempo que você tem de indústria, que você teve de indústria. Hoje é tudo simples. Até os caras falavam assim. E era bom, sim, mesmo, era ótimo. Os caras falavam assim, é verdade isso? Eu falei, lógico que é verdade, o que a gente passou, os brindes que a gente dava na indústria farmacêutica, hoje você não pode fazer nada. Então, tudo o material que a gente trabalhava, tudo, eu falei que a gente fazia um monte de amostra para os médicos pegar, dava sorvete. Vocês davam o quê? Sorvete? Nós dava sorvete para o médico, chocolate, doce, tudo. Hoje não pode fazer mais isso, né? Por isso que eu sempre falo, a indústria farmacêutica, eu não teço nenhuma crítica negativa à indústria farmacêutica, porque o pouco que eu tenho foi devido à indústria. Mas, Maurício, eu trabalhei pra caramba. Trabalhei muito, enfrentei cada fase difícil, como você falou, de demissões, tudo. Uhum. E tenho orgulho de falar, quando eu fui homenageado aqui, que eu trabalhei durante 44 anos e meio, nunca fui demitido. E quando eu peguei minha aposentadoria... Eu fui agora no final. Né? Quando eu peguei a minha aposentadoria, que eles foram me checar lá, durante 37 anos que eu trabalhei, eu não trabalhei durante 11 dias. Porque foi o período que eu saí de uma empresa e ia para outra, né? Então isso eu falo com orgulho mesmo disso daí. Eu tenho na minha carteira do registro, eu saí do Axê tipo dia 20 e fui registrado na Mère Le Petit dia 18 do mesmo mês. Então nem essa lacuna, porque tinha que ser essa coisa mais ou menos assim. Eu falava pro Roberto, mas não pode. Não, pode, deixa que pode, vai. Então, enfim, Luiz, tudo isso é muito gostoso, cara. E o que você disse, eu endosso embaixo. A indústria é fascinante, cada um vai ver de um jeito, alguns vão se decepcionar, mas eu tenho certeza que a maioria, quando olhar para trás, vai falar assim, caramba, é bom pra caramba. E continua sendo bom. Não precisa ser muito, não. Resume aquilo que você falou para sua filha no dia que ela falou assim, pai, eu fui aprovado, eu vou trabalhar na indústria farmacêutica. Isso aí. O que você falou para ela? Falei, Jéssica, o que você vai fazer na indústria farmacêutica? Ela olhou para mim, elas já não tinham a mãe mais, né? Obviamente. Mesmo que o senhor, pai, velho. Ô pai, você criou eu e minha irmã com tudo, nunca faltou nada. Por que eu não vou tentar? E tá aí. É orgulho para todos nós, é exemplo, não é porque é minha filha, a gente conhece outras pessoas, como te conheço o Nelson. Primeira vez que fui na casa do Nelson, foi até esse período que a gente foi buscar material, porque eu encontrava o Nelson sempre na casa do Twin para a gente ir para Bauru, né, nas reuniões. E mais outra passagem, Luiz, a gente juntava quatro num carro só, porque a empresa... Os carros eram nossos. O combustível era só o que pagava. Era só um combustível. E lá nós ficávamos no Imperial Aparece Hotel, que era na Estação Noroeste, Nelson. E os caras ficavam, que hoje é um Imperial também, ficavam no Becassim. E era bom. Por que não seria? Então, assim, esse tipo de podcast, que hoje é um podcast, é uma resenha gravada, que é tão gostoso. A hora que o Nelson falou que faz 1 hora que a gente está falando, eu falei, não é possível. Porque assim, você não vê passando, é natural. Isso é a diferença, Luiz, do respeito, é a diferença da homenagem, é a diferença de tudo que a gente tem no coração. Quando você vem para um bate-papo desse, de coração aberto, e vocês fazem isso frequentemente, é tão gostoso que 1 hora é 1 minuto. Porque quando a gente fala muito, a gente cita muito o ponto assim, o tempo, né? Eu perguntei porque
uma coisa que assustou meu filho quando ele falou assim, eu não sei se eu vou. Eu falei, filho, essa é a única profissão do mundo que você deita empregado e levanta desempregado. Como assim? Nós não temos segurança nenhuma. Não temos segurança nenhuma. Exato. Poxa, mas pai, você nunca foi mandado. Eu falei, talvez o homem lá em cima é muito bonzinho comigo, né? E eu procuro fazer o melhor, o simples, tudo, né? E, Maurício, fica à vontade, o microfone é todo seu, porque se você pudesse dar um conselho hoje, chegar para assim, ô Maurício, tudo bem? Eu queria entrar na indústria farmacêutica. Você acha que eu entro ou não entro? Qual que é o conselho que você daria? O conselho que eu daria é, se você tem vontade, faça com o seu coração, cumpra-se, leia a cartilha no primeiro momento. Fala para aquele, porque eu não vou entrar mais, fala para aquela câmera lá, que eles vão te ouvir. Às vezes a gente fala da cartilha, mas existe um momento na vida da gente que a cartilha é o melhor caminho que a gente tem que fazer. Tanto que na nossa época a gente aprendeu na escola com uma cartilha que se chamava Caminho Suave. Caminho Suave. Então, Luiz, fui iluminado aqui agora para dizer o seguinte: faça dessa oportunidade um caminho suave. A partir do momento que esse suave se transformar em dor, em dificuldade, em insônia, e você não estiver feliz, é porque você não está mais no caminho suave. Então mude seu caminho. E para ser feliz na indústria, eu não canso de me dizer isso, tenha resiliência. Vamos encontrar muitos obstáculos e alguns que você vai falar assim, não vou me sujeitar a isso. Mas a hora que a gente tem resiliência, você vai falar assim, eu vou me sujeitar porque isso vai me fazer crescer e vai me fazer bem. E para finalizar, já que o microfone ficou só para mim agora, eu vou tentar ser breve. Primeiramente, agradecer vocês, agradecer o convite que partiu primeiramente do Nelson, mas eu sei que em comum com todos vocês. Agradecer o sindicato de vocês, que também hoje, mesmo eu não sendo um CLT, sempre fez parte desse apoio, e a gente que tem muito tempo, a gente sabe que isso demorou a acontecer na nossa região, de forma como acontece hoje. Vocês fazem um trabalho bacana, então eu sempre vejo assim, existem críticas, mas também existe muitos bônus, muitos ônus, aliás, muitos bônus mesmo para vocês. Eu sempre eu agradeço a Deus por onde eu estou. Esse ano eu completo 34 anos de indústria, agora em outubro, então eu tenho orgulho disso. Tenho orgulho dessas duas meninas que deram depoimento, Pamela e Jéssica. Tenho orgulho de estar com a Sônia, que é uma representante workaholic. Eu tenho certeza que ela não está aqui nesse momento, mas ela deve estar fazendo alguma coisa do trabalho. E isso nos faz crescer também. Mas de tudo isso, o que eu mais agradeço foi a educação que meu pai e minha mãe me deram. E digo sempre, olhem para os seus filhos mais do que seus pais olharam por você, porque pode ter certeza que por mais que a gente olhe para eles, a gente gostaria de fazer mais ainda para eles. Então, se eles olharem para os filhos tentando fazer o mesmo que a gente, eles vão criar esses filhos com caráter, com honestidade, e serão boas pessoas. Que felizmente estamos num mundo que é nosso, mas cheio de defeitos. E nós, na profissão de propagandista, Luiz, somos privilegiados. Que Deus continue nos abençoando. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Estou muito feliz mesmo. E quando vocês forem fazer os repetecos, você falou de brinde, eu vou finalizar isso. Não sei se depois o Nelson quiser editar sem problema. Desafie cada um que vier aqui trazer talvez o primeiro brinde que ele ganhou, que ele distribuiu, melhor dizendo. Acredito que muitos de nós, eu até pouco tempo eu guardava crachá, hoje não mais. Eu falei, isso é paranoia. Mas os brindes eu tenho alguns que vale a pena, porque existem até alguns grupos no Instagram, né? A Sanofi mesmo tem um grupo no Instagram de ex-propagandistas, ex-representantes. Isso entra no saudosismo, Luiz,
que daqui É gostoso. 40, 50 anos todos vão vir. Traga o brinde quando o próximo convidado se tiver. Deus abençoe a todos e obrigado. Quem sou eu? Porque eu fico muito inibido. Às vezes a gente esquece de falar alguma coisa, né? Porque eu estou aprendendo ainda, né? Quem sabe um dia eu aprendo a fazer um ótimo podcast. Por enquanto eu estou gatinhando, né? Mas você fala assim, eu estou feliz. Falta uma coisinha só. Você fala assim, eu estou feliz aonde eu estou. E faz uma médica, Dona Sônia. E com quem eu estou? Sônia, Pamela e Jéssica. E a Jéssica, né? Sim, e agora o Léo e dois agregados, né? Robson e Gil. Então é o seguinte, eu vou dar uma mensagem para um grande amigo meu, que tenta me imitar, né? Que é o Agostinho Bertanha. Você percebeu, Agostinho Bertanha? Se você... Ô Agostinho, você presta muito bem atenção. Se você está ouvindo esse podcast, vendo esse podcast, você percebeu que eu não me apresentei no início, né? Não foi erro meu, foi de propósito, viu, seu engraçadinho? Então, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos Sumelli, o popular Luizinho, ex-Janssen, e em nome, Maurício, do sindicato Simprofarf, que é o Sindicato dos Representantes de Produto Farmacêutico de Ribeirão Preto, em Franca, eu gostaria de agradecer você pelo tempo que você dedicou. Espero que isso contribua muito ainda no seu crescimento. E, Nelson, como praxe, por favor, porque você tem que aparecer aqui para vocês saberem que o mentor de tudo isso daqui é o senhor Nelson Venturi. Por favor, Nelson, vem cá, para tirar uma selfie, tudo, vai para lá que é melhor, mandar um tchauzinho, tá? Abana a mão ali que vai ficar na... Um abraço a todos, tá? Obrigado. E fiquem com Deus, porque hoje nós estamos precisando muito de orações. Amém. Um beijo a todos. Valeu!